Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Nós estamos aqui hoje para trazer uma novidade bem fresquinha para vocês, que foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal acerca das normas gerais de concursos públicos no âmbito do governo do Distrito Federal. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma apresentação e vai trazer essa novidade para vocês, explicando como que isso vai funcionar. O meu nome é Eduardo Lamounier, eu sou professor de administração. E aqui, especificamente no CDF Concursos, eu ministro a disciplina Administração de Recursos Materiais, em parceria com a professora Mariana Salles. Depois você verifique lá o nosso curso. Inclusive, a gente vai ter um curso regular e um curso para PGDF, tá certo? Aproveite que você está assistindo aqui o nosso vídeo e já se inscreva no canal do CDF Concurso e também siga o nosso Instagram, tá ok? Vamos passar aqui, portanto, quais são efetivamente esses normativos que disciplinam essas regras gerais de concurso público e qual é essa novidade que o governo do Distrito Federal soltou ontem no Diário Oficial. Passando aqui para o nosso slide, nós vamos verificar, portanto, então, que surge a possibilidade de amamentação para as lactantes no âmbito do Distrito Federal. Como que vai ser efetivamente a nossa aula? Nós vamos trabalhar inicialmente qual é a legislação federal e qual legislação distrital disciplina essa situação. Vamos passar a fundamentar e buscar o amparo constitucional. Onde está essa base que efetivamente acaba contribuindo com a edição dessa legislação? Quais são os critérios exigidos para que a lactante usufrua efetivamente desse direito? E como que o acompanhante deverá se portar e qual é esse tempo disponível para a realização da amamentação? Então, voltando aqui para mim, nós vamos originalmente verificar o seguinte. A legislação que foi publicada no dia 27/12/2019, ela altera uma legislação específica, que traz normas gerais acerca da realização dos concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. É muito importante para você que é concurseiro ou concurseira, conhecer quais são essas normas. Depois, nós temos a proposta de fazer um vídeo disciplinando efetivamente todo esse normativo, seja o distrital e o normativo federal, para que você saiba, inclusive, quais são os seus direitos na realização do concurso público, tá certo? Então, é uma legislação nova que ela acaba trazendo, nova assim, ela é relativamente recente, tanto a federal como a distrital, mas ela trouxe uma inovação na perspectiva de que antes não havia uma regulamentação acerca desses procedimentos. Então, isso confere uma segurança muito maior ao candidato na hora de realizar a sua prova e participar de um certame público. Passando aqui para o nosso slide, nós vamos verificar que essa lei que foi sancionada ontem é a Lei 6460 de 2019. Então, ela altera, na verdade, a Lei Geral dos Concursos Públicos no âmbito do Distrito Federal. Ela altera a Lei 4949 de 2012, que justamente traz essas normas gerais para a realização dos concursos aqui. A gente verifica que a autoria dessa legislação de normas gerais, ela parte do Poder Executivo. Então, a legislação de ontem apenas foi a legislação publicada ontem, na verdade, ela apenas alterou uma norma já existente. Foi um acréscimo que foi realizado. Mas, voltando aqui para mim, qual a implicação dessa alteração ou não nessas normas gerais de concurso público? Se você observar os últimos editais que o próprio governo do Distrito Federal lançou, você vai verificar que lá no cabeçalho do edital, ele faz uma referência a essa legislação que traz as normas gerais de concurso público. Então, essa legislação ela é interessante para qualquer pessoa que efetivamente vai fazer um concurso que caia direito administrativo. Ora, se você está jogando, é interessante você saber qual é a regra do jogo. Você não vai jogar futebol de campo e bater a lateral com o pé, igual você faz no salão, tá certo? Então, do mesmo modo, é interessante a gente conhecer como funciona essa base normativa. Se nós passarmos aqui para os slides, nós vamos verificar que o edital da Polícia Civil, lançado há pouco, dia 3 de dezembro de 2019, ele traz aqui a referência à Lei Geral, vamos considerar assim, denominar assim, a regulamentação da realização dos concursos públicos no Distrito Federal. Então, esse edital é regido por essa legislação. Além da própria Polícia Civil, outro edital aí fresquinho na praça, olha só, o edital da PGDF. A PGDF também traz lá no cabeçalho do edital, nas disposições primárias aqui, a referência dessa legislação que trata das normas gerais de concursos públicos
no âmbito do Distrito Federal. E se você observar, retomando a imagem aqui comigo, no âmbito do governo federal, os editais eles também vão possuir uma regulamentação, que vai estar normalmente disciplinada sempre no início dessa apresentação daquele certame que será realizado, certo? Passando, portanto, aqui aos slides, a novidade da legislação, portanto, vocês sempre vão observar o tema que a legislação trata um pouquinho logo abaixo da numeração dela. Ela traz normalmente um texto que sintetiza essas informações. Então, aqui a novidade, efetivamente, é o direito das lactantes de amamentarem os seus filhos durante a realização das provas, mas existem critérios, existem procedimentos que nós veremos a seguir. Retomando aqui comigo. Essa ideia, como nós já falamos, ela não é uma ideia original do Poder Legislativo do Distrito Federal. Então, nós verificamos o seguinte, se você fizer uma pesquisa aí na internet, você verificará que o governo federal regulamentou uma legislação, agora em setembro, que fala justamente sobre o mesmo tema. Existe uma diferença muito pequena apenas entre as duas legislações. Então, o governo federal ele sancionou uma legislação que ela também traz esse direito, contudo, ela passou a ter vigência a partir do 30º dia a contar da data de sua publicação. Nós vamos ver qual legislação é essa. E, com base nessas informações do governo federal, que disciplinou apenas os concursos no âmbito da própria União, o Distrito Federal teve um deputado que efetivamente fez a mesma propositura. E, com base nisso, essa legislação foi aprovada, mas a gente vai ver que existe uma diferença bem pequenininha entre elas aí, certo? Retomando aqui, portanto, os nossos slides, a proposta, então, ela não é original do Distrito Federal. A ideia, a base dessa legislação, ela surge como uma inspiração na Lei 13.872, de 17 de setembro de 2019. Então, basicamente, foi feito aqui um Ctrl+C, um Ctrl+V, com uma pequena adaptação. Então, a diferença prática entre as legislações federal e distrital será a idade da criança a ser amamentada. Retomando aqui comigo, nós vamos verificar, se você fizer uma consulta aí, sempre que você for pesquisar no âmbito da legislação distrital, você vai colocar lá no Google, assim, SINGE, DF e o número da legislação. E quando você for pesquisar uma legislação no âmbito federal, você sempre vai buscar lá no site do Planalto. Você pode colocar também qualquer mecanismo de busca, uma ferramenta de pesquisa, apenas o número da legislação, lei número XYZ, e ali você vai colocar Planalto. Você vai abrir o texto do site, o sítio eletrônico do site do Planalto, e você vai verificar que ali vai constar a legislação bruta, e se você clicar lá em cima, acho que é no canto esquerdo, superior esquerdo, nós vamos verificar que vai constar, assim, texto compilado. Esse texto compilado vai ser o texto, na verdade, que contém todas as informações atualizadas. Então, as modificações que aconteceram no âmbito daquela legislação estarão atualizadas dentro daquele sítio eletrônico, tá certo? Busque sempre essas duas referências, porque são nesses dois sites que a gente consegue encontrar a legislação efetivamente mais atualizada. Retomando aqui para os nossos slides, vamos trabalhar agora a fundamentação e amparo constitucional dessas normas que se referem à questão dos procedimentos dentro da realização de um concurso público. Observem que existe uma fundamentação e um amparo constitucional. Ao verificarmos o artigo 24 da Constituição Cidadã de 1988, vamos verificar que compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre vários assuntos. O que é interessante e faz sentido para nós aqui é verificarmos que essa possibilidade de legislar de modo concorrente, ela se refere aqui à proteção e à defesa da saúde, no caso da criança, e à proteção à infância, também que vai abarcar essa criança que tem o direito à amamentação. Além disso, nós podemos ainda nos amparar no próprio artigo 227 da Constituição, que traz como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à saúde e à alimentação. Então, essa fundamentação, retomando a imagem aqui comigo, ela pode ser inclusive consultada no bojo do próprio projeto de lei. Se você abrir lá o site da Câmara ou o site do Senado, você colocar o número do PL ou o número daquela legislação, você vai ver diversas etapas pelas quais a legislação passa antes de sua efetiva aprovação. E depois vem lá a questão da sanção ou do próprio veto. Vem ali um histórico
com todo o andamento daquele processo administrativo também, lá dentro do próprio Poder Legislativo, porque ele vai seguir por determinadas comissões que vão fazer diversas avaliações sobre critérios, sobre a técnica, sobre o modo de elaboração daquela legislação, sobre a constitucionalidade. Então, ali dentro, você consegue observar se houve algum veto ou não. Quando tem veto, você consegue verificar qual a razão daquele veto e você consegue verificar também qual foi a intenção do legislador ao propor aquela norma. Normalmente, no projeto de lei, vem uma documentação que ela faz um embasamento, ele coloca ali mais ou menos qual é a motivação para a propositura daquela lei efetiva. Então, essa informação que a gente tirou aqui foi basicamente uma consulta feita a esses sites. E dependendo do que você estiver estudando, você pode começar a fazer isso também, até mesmo para poder ficar um pouco mais antenado, tá certo? Retomando os nossos slides aqui, passamos então à fundamentação dos artigos 24 e artigo 227 no âmbito da própria Constituição, e vamos colocar de forma resumida aqui quais são esses principais tópicos que tratam acerca dessa matéria. Então a gente está verificando que essa legislação que possibilita aí o direito à amamentação às lactantes, ela vislumbra dar um tratamento isonômico entre candidatos de sexos distintos. Observem a importância disso daqui. O mundo para a mulher, gente, sempre foi mais difícil, mas vocês estão conquistando o nosso universo, inclusive no âmbito dos próprios concursos públicos, exercendo maiores cargos de chefia e ocupando proporcionalmente uma numeração muito maior do que os próprios homens, tá certo? Além disso, nós verificamos aí a questão da proteção e defesa da saúde como obrigações do Estado, da própria família, não é? A proteção à infância e à juventude, e o direito à saúde e à alimentação da criança, com obrigação também, não apenas do Estado, mas da família e da sociedade. Além disso, nós poderíamos pensar ainda, fazendo aí uma extrapolação, no próprio conceito de dignidade da pessoa humana, uma vez que a mulher ela tem um reconhecimento legislativo acerca justamente dessas situações que a diferenciam do próprio homem na perspectiva de trabalho, na perspectiva de esforço. Então, a gente verifica que a legislação ela buscou justamente trazer um equilíbrio no âmbito dessa situação. Passando aqui, portanto, para uma questão de prova, nós vamos verificar, retomando primeiro a câmera para mim, que já foi cobrado esse tema no âmbito de algumas provas. Não foi cobrado a questão da possibilidade de amamentação, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo acerca dessa perspectiva da dignidade da pessoa humana. Então a gente está aqui utilizando uma determinada legislação e trazendo uma novidade para vocês, mas fazendo ganchos com determinadas disciplinas e com outros assuntos. E você pode pesquisar lá no nosso site e consultar depois o próprio curso de Direito Constitucional e verificar o conceito de dignidade da pessoa humana, de que forma que isso é trabalhado no bojo do direito constitucional. Mas verifiquem aqui comigo, junto à prova do Ministério Público de 2010, que esse tema ele já foi cobrado. Observem aqui. A assertiva colocou, o item foi colocado da seguinte maneira: dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, apresenta-se como direito de proteção individual em relação ao Estado e aos demais indivíduos e como dever fundamental de tratamento igualitário, observem essa palavra, dos próprios semelhantes, questão dada como certo. Então a gente pode dizer, retomando o outro slide, olha só, que a dignidade da pessoa humana seria um conceito também envolvido na própria elaboração dessa legislação, certo? Passando aqui adiante, nós vamos fazer alguns comentários sobre essa questão. Verifiquem aqui comigo, retomando a câmera, que a questão ela fala de tratamento isonômico entre candidatos do mesmo sexo. Quando nós falamos de tratamento isonômico entre candidatos do mesmo sexo, a gente pode se referir à própria questão aí da igualdade. Mas o que é igualdade? Igualdade a gente sempre vai entender como tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais. É mais um conteúdo que você verifica lá no âmbito do próprio direito constitucional, quando você está estudando o artigo 5º, tá certo? Então você vai verificar aqui no CDF Concursos que a disciplina de Direito Constitucional ela é ministrada pelo professor Gustavo Salles. Depois procure, inclusive, assistir esse vídeo para você verificar qual é a formalização, qual é o conceito dado acerca de igualdade e como que ela acaba se subdividindo. Ela apresenta dois aspectos que a gente vai pontuar muito rapidamente aqui, tá certo? Então observem aqui, igualdade então seria tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades.
A gente verifica, então, que a igualdade ela possui dois aspectos. Ela vai ter um aspecto formal, que nós vamos considerar um aspecto perante a lei. Esse aspecto perante a lei ele seria como uma ordem para o aplicador da lei, mas com o objetivo de que ele aplique aquela legislação sem criar distinção entre as pessoas. E a gente vai ter a igualdade, que é a material. Aí, quando a gente fala de material, a gente fala do conteúdo da lei. Gravem mais ou menos essa referência. Então, igualdade material, a gente está falando de igualdade na lei. A ordem, na verdade, ela é destinada ao legislador para que ele procure dar à lei um conteúdo, uma matéria que vá reduzir as desigualdades entre as pessoas. Retomando a câmera aqui comigo, nós vamos verificar o seguinte: essa igualdade na lei, a gente vai ter uma legislação que vai procurar corrigir distorções que acontecem no seio da própria realidade. Então essa legislação vai tentar equilibrar uma balança que na prática é uma balança desigual. Com a edição dessa legislação, ela tenta colocar os pratos mais ou menos na mesma altura, como o mesmo peso, tá certo? A ideia é mais ou menos essa. Vamos colocar uns exemplos aqui no slide para ficar um pouquinho mais fácil de você visualizar essa questão. Então a gente trouxe no slide anterior os conceitos de igualdade. Observe então a igualdade formal. A igualdade formal, quando a gente fala da aplicação da lei sem criar distinção entre as pessoas, nós podemos pensar aí como referência na possibilidade, na verdade, na vedação a um aumento de pena de alguém por conta de uma simpatia ou de uma antipatia que o jogador eventualmente tenha. E quando a gente fala de igualdade material, a gente estava falando lá daquela balança que está desproporcional. Então a legislação ela vem justamente para poder equilibrar essa balança. Um exemplo que a gente tem é a própria alíquota progressiva do imposto de renda, tá certo? E você pode verificar, retomando a câmera comigo, que existem diversas outras legislações que trabalham justamente essa questão da igualdade material, que vai tentar justamente compensar esse peso desnivelado no âmbito dessa balança, tratando, portanto, desigualmente os desiguais. Além da alíquota progressiva do imposto de renda, a gente pode até pensar em outras situações. Você pode pensar aí na própria concessão do crédito estudantil. Saiu uma matéria ontem em várias mídias falando sobre uma mudança na nota do Enem. Agora, para você ter um financiamento estudantil pelo governo federal, você precisa ter uma nota mínima. Então, existe também um critério até mesmo de aferição de renda. Uma pessoa que ganha muito, vamos colocar assim, em termos mais chulos, ela não consegue efetivamente pegar esse crédito estudantil. Então existe uma legislação que foca ali na questão até mesmo de fazer uma inserção dentro do ensino superior daquelas pessoas que são menos favorecidas. Então a gente tem que sempre pensar nesse intuito do legislador ao editar uma determinada matéria. Nesses casos que nós colocamos aqui, especificamente lá na alíquota progressiva do imposto de renda, por exemplo, quem ganha mais paga mais. Você deve pensar o seguinte comigo: o que é mais difícil? Uma pessoa que ganha um salário mínimo comprar um botijão de gás, que sofreu um aumento agora no final do ano como presente de Natal para todos nós e virada de ano, ou uma pessoa que ganha 10 mil reais? Vai fazer diferença? Vai fazer mais diferença para quem comprar esse botijão de gás? Então a gente verifica que as legislações elas podem ser editadas, inclusive, para poder reduzir essas desigualdades, tratando, portanto, desigualmente os desiguais. Vamos retomar aqui a nossa tela. Vimos então ali o conceito de igualdade. E se porventura você tiver a curiosidade de ir lá na Constituição, você vai colocar lá no Google, Constituição compilado, coloca essas duas matérias, você vai achar a Constituição atualizada no site do Planalto. A gente vai ver que o caput do artigo 5º ele traz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Olha só, a gente está vendo aqui justamente o sentido da igualdade formal, sem distinção de qualquer natureza. E aí ele continua citando aí alguns direitos que nós possuímos. No inciso 1º, nós temos ali que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Retomando a câmera aqui comigo, nós claramente sabemos que homens e mulheres possuem características biológicas, comportamentais diferentes, e nós estamos sujeitos a situações ao longo da nossa vida também de modo diferente. E a própria Constituição ela vai trazer ali alguns tratamentos diferenciados. Observe novamente aqui no slide que fala que eles são iguais, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então nós verificamos que existem diversos direitos que são concedidos às mulheres, retomando a câmera aqui comigo, mas que eles divergem dos direitos que são concedidos aos homens, justamente por conta dessas desigualdades.
Faz sentido uma mulher se afastar durante 3 ou 6 meses para amamentar o seu filho. A gente tem a licença gestante, a licença maternidade, né, que é efetivamente denominada. Mas talvez não faça tanto sentido o homem ele ficar tanto tempo assim afastado, uma vez que o vínculo biológico, inclusive na perspectiva de amamentação, de construção da própria segurança da criança e até dos seus próprios comportamentos, está vinculado a esse contato muito estreito que ela possui com a mãe. E que ela não possui esse vínculo, ao menos de alimentação, com o próprio pai. Então esse tratamento ele acaba sendo diferenciado. Mas aí surge mais uma vez uma cobrança em concurso público acerca desse tema, que a gente pode depois já pensar numa possível cobrança acerca do próprio direito de liberdade, não, do próprio direito à amamentação. Voltando aqui à nossa tela, nós vamos verificar que no concurso da AGU, feito pelo CESP em 2006, foi colocada a seguinte assertiva, observem aqui comigo. No sistema jurídico brasileiro, as hipóteses aceitáveis de discriminação entre homens e mulheres são apenas as referidas no texto constitucional. Retomando a câmera aqui, nós verificamos que, na verdade, essas hipóteses não estão exclusivamente previstas no próprio texto da Magna Carta. As hipóteses ali contidas, elas são hipóteses, mas que não representam um rol taxativo. Elas não se limitam em si mesmas. Podem surgir outras hipóteses que ensejem uma distinção entre homens e mulheres. Retomando aqui, portanto, então, a nossa apresentação, nós verificamos que esse item ele foi considerado errado, o rol efetivamente não é taxativo, vamos acrescentando aí alguns termos para vocês familiarizarem, e outras hipóteses podem ser criadas, tá certo? Retomando aqui comigo, intuitivamente, se você não soubesse nada dessa aula, você conseguiria responder essa questão. Essa questão é uma questão relativamente fácil. Se você pensasse na própria questão da licença maternidade, que em algum momento você viu em alguma mídia, uma matéria de um jornal escrito, você recebeu alguma notícia, você poderia pensar, inclusive, na própria Lei Maria da Penha, que a gente tem aí diversas notícias acerca da própria violência doméstica realizada contra a mulher. Você já verificaria que existem legislações que tratam de modo distinto o homem e a mulher. Então, muitas vezes, com base na sua intuição, você vai conseguir responder uma questão de concurso público. Mas não pense que a intuição é suficiente para você passar a ser nomeado e depois ter o seu salário ali no final do mês. Então, nós precisamos estudar, tá ok? Verificando aqui o nosso slide, passando diretamente para a análise da legislação, que eu não vou simplesmente me limitar aqui a lê-la com vocês, isso vocês podem fazer sozinhos, mas o critério para usufruto desse direito por parte da mãe, que é lactante, o primeiro vai ser a idade da criança. Existe uma distinção aqui, citamos ali as duas legislações, mas no âmbito federal, o Poder Legislativo ele trouxe que a criança ela deveria ter até 6 meses. Prestem muita atenção com isso. A interpretação se dá conforme está escrito, tá ok? Não conforme a sua ou a minha cabeça. E no âmbito da lei distrital, no projeto de lei e na lei que foi efetivamente sancionada, foi colocado o seguinte conteúdo, que a criança deverá até 7 meses incompletos. Isso vai ter uma aplicação prática. Vamos pensar aqui no caso, retomando a câmera comigo, numa criança que possua 6 meses de idade e 15 dias. Ora, no âmbito do governo federal, essa criança, pela legislação que regulamenta essas normas de concursos públicos, essa criança, ela não ter, a mãe, na verdade, da criança, não teria o direito a amamentá-la. Por quê? Porque a legislação cita lá que a criança deverá ter até 6 meses. Não se fala 6 meses e 1 dia, 6 meses e meio, até 6 meses. 6 meses é a idade máxima para que a criança efetivamente acabe auxiliando sua mãe a ter o direito à amamentação durante a realização do certame. Vamos colocar assim. Já no âmbito distrital, o legislativo colocou acerca de uma criança com até 7 meses incompletos. Então, o legislativo distrital ele foi muito mais benevolente com a candidata, quando nós comparamos com a legislação federal, tá certo? Então, existe basicamente essa diferença entre as duas legislações. Elas são de entes federativos diferentes, mas nós verificamos ali que elas tratam da mesma matéria, basicamente só a organização, o número do artigo, o parágrafo, a linha, que está efetivamente diferente. O texto, o conteúdo é praticamente igual. Retomando os nossos slides, nós verificamos então aqui como se daria essa questão da aplicação prática, e aí você tem que interpretar a leitura daquele dispositivo, tá certo?
E passando para um segundo critério, nós vamos ver que existe uma necessidade de comprovação prévia da idade da criança. Retomem a câmera aqui comigo. Como você vai efetivamente comprovar a idade da criança? Na legislação não fala especificamente que essa comprovação, que ele deixa num termo mais aberto, vai ser exclusivamente pela certidão de nascimento. Depois você vai pegar as duas leis e você vai comparar uma com a outra. Nesse sentido, essa comprovação, vamos pensar um pouco, vamos imaginar. Possivelmente a banca examinadora, lá no seu sítio eletrônico, ela vai deixar um campo separado para que seja anexado um documento comprovatório daquela situação da faixa etária da criança, da idade da criança. Então ela poderia colocar a certidão de nascimento. Mas se porventura essa criança já teve que tirar um RG, já teve que tirar um CPF em virtude de uma pensão ou de uma outra legislação que inclusive obrigou a emissão de qualquer um desses documentos, ora, eles seriam documentos também válidos. Acontece o seguinte, quando nós vamos ler a legislação, o legislador ele vai falar ali que quando da realização da prova ou da etapa do concurso público, a candidata deverá apresentar ao fiscal a certidão de nascimento da criança. Então vejam bem, observem o que eu estou falando e observem o que eu não estou falando. Eu estou falando que na legislação distrital é citado ali que a candidata deverá comprovar a idade da criança. Ponto. Em um outro dispositivo logo abaixo é dito que, isso no ato da inscrição, tá ok? No outro dispositivo logo abaixo é dito que, na realização da prova, deverá ser apresentado ao fiscal de prova a certidão de nascimento da criança. Então são situações que se referem, a primeira, à questão da inscrição, uma questão antes, uma questão prévia à própria realização do certame, e a outra se refere no dia mesmo, naquela situação ali, no pega para capar, ok? Retomando os nossos slides aqui, portanto. Comprovação prévia da idade da criança. Vamos lá, a ideia é explicar, não só ler o slide, por isso que eu apresentei antes. No ato da inscrição, você tem que fazer essa comprovação, aí possivelmente a banca vai disponibilizar um link para você fazer essa anexação da documentação, um e-mail, algo do gênero. A certidão de nascimento ou um outro documento, no caso da inscrição. E aqui, quando a gente está falando da apresentação dessa documentação comprobatória ao fiscal, a legislação distrital ela fala especificamente da certidão de nascimento, tá certo? Passando, então, para as obrigações da lactante e do acompanhante. Aqui é bem simplesinho, o nosso vídeo basicamente já está acabando. Ela tem que fazer essa indicação do acompanhante. Não foi dito nada sobre uma indicação prévia no âmbito da legislação. É possível que as bancas coloquem aí também uma possibilidade no próprio sítio eletrônico para você já fazer uma referência, um prévio cadastro, algo do gênero. Mas tanto a candidata, se ela não entrar na dependência do local de prova antes do fechamento do portão, ela vai perder a possibilidade de realizar aquela prova, é regra do edital do concurso, mas o acompanhante ele tem que entrar no mesmo período também, ele não pode chegar depois que o portão já fechou. E entrando, ele vai ficar em uma sala apropriada com a guarda daquela criança. Quando, retomando a câmera comigo, quando a mãe se afastar da sala em que ela está realizando a prova, aí efetivamente ela vai ser acompanhada por um fiscal e ele vai acompanhar inclusive aquele período de amamentação. Então, embora a legislação não fale, é óbvio, vamos pensar aí um pouquinho, que deve haver algum tipo de regra também acerca da própria postura do acompanhante. Talvez vedem aí a utilização de aparelhos eletrônicos, seja realizado um acompanhamento mais direto, até para ele não transmitir nenhuma informação para a pessoa que está amamentando. Mas isso daí é um entendimento consequencial que a gente está tendo acerca da leitura do dispositivo, tá certo? Não está efetivamente escrito, conforme eu acabei de falar. Retomando o nosso slide, dando sequência, o tempo disponível para amamentação, ele é igual tanto na legislação federal quanto na legislação distrital. Só que ele vai possuir uma restrição. Não é assim, você vai passar 2 horas lá amamentando seu filho e vai terminar a prova 11h45 da noite. Não, ele possui restrição. Essa restrição nas duas legislações, ela trabalha com um tempo de 30 minutos a cada 2 horas de prova. Então, uma prova que tem 4 horas, a cada 2 horas você tem a possibilidade de usufruir de 30 minutos, tá certo? Além disso, a grande novidade é justamente não só a possibilidade de amamentar. Se fosse só a possibilidade, a candidata ela perderia o seu tempo. Mas temos aqui também a possibilidade de compensação desse tempo destinado à amamentação. Retomando a câmera comigo, na prática, o que vai acontecer?
a gente vai ter uma suspensão, uma interrupção do tempo de prova para aquela pessoa que vai amamentar. Ela pode usufruir daquele intervalo de 30 minutos a cada 2 horas, talvez ela termine de amamentar antes. Mas quando ela terminar, ela retornar para a sua sala, vai continuar fazendo a prova, o tempo dela vai ser contado de modo diferenciado, tá certo? Basicamente, é a situação que nós temos aqui. Retomando com os slides, a vigência das legislações. Essa lei federal que nós citamos ali no início da nossa apresentação, ela foi publicada no dia 18/9/2019 e ela passou a ter vigência 30 dias após. Então, na prática, ela já está em vigência, tá certo? Estamos trazendo a novidade. Qual é a novidade? A legislação distrital, que se inspirou na lei federal. Então, observem aqui que a legislação distrital, que foi publicada no Diário Oficial, retomando aqui comigo, publicada ontem, dia 27/12/2019, mas a data dela é do dia 26, só que a vigência dela é de 30 dias a contar da sua publicação, que é quando a gente tem efetivamente a publicidade daquela legislação para a sociedade. Isso é feito, no âmbito lá do Diário Oficial do Distrito Federal, tá certo? Você pode acompanhar lá todo dia o Diário Oficial, abre o Diário Oficial, dê um Ctrl F, coloca lá concurso, para você ver a autorização de concurso que está saindo e você começar a estudar antes do seu concorrente. Então você vai entrar lá no site www.buriti.df.gov.br/FTP. O Distrito Federal ele tem uma ferramenta de busca assim tão eficaz, ele tem o SINGE, mas na prática você vai abrir aquele Diário Oficial todo dia, dar um Ctrl F e pesquisar lá, concurso, para você saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, você vai antecipando os seus estudos. Mas então essa publicidade foi dada apenas ontem. Então a vigência da legislação distrital, ela efetivamente vai acontecer apenas 30 dias. Então, lá para o final de janeiro de 2020, que efetivamente nós teremos essa lei em vigência. Os editais que forem publicados a partir dali, eles terão que obrigatoriamente que seguir essa norma aqui, dando essa possibilidade às mães de amamentarem os seus filhos desde que eles tenham até 7 meses de idade incompletos. Lembrando que lá no governo federal essa regra é limitada. Eles colocam até 6 meses de idade. Não 6 meses e 1 dia, não 6 meses e 15 dias, tá certo? Retomando o nosso slide, vimos então 30 dias a contar de 27/2/2019, vigência apenas ao final de janeiro de 2020. Como sugestões, e finalizando a nossa aula, retomando a câmera comigo, falamos aqui acerca de uma legislação distrital, fizemos um embasamento referente à lei federal que serviu de inspiração para essa elaboração e para que seja concedido esse direito, que é algo muito mais justo, né? Uma vez que as mulheres hoje elas são muito oneradas pela própria sociedade. A gente vive uma sociedade que ainda é patriarcalista. Nós vivemos um momento em que a mulher ela participa muito mais do mercado de trabalho, que graças a Deus ela está podendo investir muito mais na sua carreira, mas ela não deixou de ter as suas obrigações. E você que é mãe sabe o quanto que é difícil você estudar para uma prova. Eu tenho várias amigas que inclusive estão com crianças pequenas, acordando 5 horas da manhã, porque é o tempo que tem para estudar enquanto a criança não acordou. E você ter uma legislação como essa é algo que favorece a sua participação nos concursos públicos, favorece a sua inserção no próprio mercado de trabalho. No âmbito aqui do Distrito Federal, eu vou sugerir a vocês alguns professores aqui do CDF Concursos para vocês verificarem as matérias que nós temos, tá certo? E prestem bastante atenção. Vão sair muitos concursos para o Distrito Federal. O Distrito Federal ele ficou muito tempo sem praticamente nenhum concurso. Pingavam aqui, pingavam ali. Só que é o seguinte, a gente que é servidor do Distrito Federal já está até por aqui de serviço, porque não fazem mais concurso público e restringiram também o número de cargos em comissão, até por conta da perspectiva financeira e orçamentária. Vocês vão estudar depois isso daí lá na matéria de administração financeira e orçamentária. E a gente passou muito tempo sem ter concurso público. Só que a máquina pública, por mais que fale em corte de gastos, ela precisa funcionar. Se não tiver ninguém para te atender num balcão de protocolo, você não será atendido. Nesse sentido, vai começar agora uma leva de vários concursos do Distrito Federal. E possivelmente alguns outros professores aqui do CDF Concursos, eles vão trabalhar com vocês justamente essa questão dos concursos que estão por vir. Vale a pena você dar uma olhadinha, acompanhar o nosso site, ficar acompanhando lá tanto o Instagram quanto o YouTube e verificar as novidades que a gente está trazendo. Então, especificamente para os concursos do Distrito Federal, quando começou a ser outra leva, na época eu fui nomeado em 3, são as mesmas matérias para vários. Então observem, não é classificar, é você ser nomeado em mais de um, é você poder escolher onde você vai efetivamente trabalhar. Estude direitinho, veja as matérias que são comuns àqueles certames e prepare-se aí, porque vem vários concursos do Distrito Federal.
Então, como sugestões, eu vou passar aqui para vocês. Lei Orgânica, vocês vão acompanhar aqui o curso do professor Gustavo Carvalho, do CDF Concursos. Da RID, da Lei Complementar 840, salvo engano, tem curso lá do professor Dênio Costa, tá certo? Ele tem, inclusive, alguns mini-cursos, umas videoaulas aqui do CDF Concursos, apenas de exercícios. Observe lá como isso é cobrado. E no âmbito do direito constitucional, vocês vão ter aqui os professores Rodrigo e o professor Gustavo Carvalho também. Retomando aqui comigo, então, eu espero que eu tenha te orientado acerca dessa legislação que saiu. Nós vamos fazer a propositura aqui de apresentação dessas duas legislações um pouco mais pormenorizadas, né? Para você entender como funciona no âmbito federal, no âmbito distrital, as outras regulamentações. E eu espero que você tenha curtido a aula. Se você não curtiu, vá aqui em cima, já curta o nosso vídeo, faça a divulgação e conte conosco. Aqui nós temos compromisso, foco e dedicação. Muito obrigado e um abraço para vocês. Bons estudos. Passando as festas, vocês retomem. E para quem estiver aí de molho, aproveite e vá estudando. Eu não sei se você está estudando, mas eu sei que eu estou. Até mais, gente. Um grande abraço para vocês.